Vamos entender quem é a grande prostituta, aquela que vai corromper o mundo com as suas imundícies e prostituições? Para isso temos que ler Apocalipse 17, a partir do versículo 3 em diante, e está escrito assim lá: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e das imundícies da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Yeshua. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, e já não é, ainda que é. Aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada, e são também 7 reis. 5 já caíram, e um já é, e outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era, e já não é, e é ela também o 8º, e do 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento, entregarão o seu poder e a autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro o vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse-me: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seus corações que cumpra o seu intento, e tenha uma mesma ideia, e que seu reino dê à besta, até que se cumpram a palavra de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Para começar a revelar esse segredo do Apocalipse, temos que ler Apocalipse 17:9 para entender melhor a primeira pista, que diz assim: Aqui o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. Então, isso é a pista 1, ou seja, é uma cidade que é assentada sobre 7 colinas. Existem algumas no mundo, em Portugal, Itália. Mas veja que Portugal não faz sentido biblicamente falando. Acho que faz mais sentido biblicamente falando Itália, né? Porque você vai entender mais pra frente do que eu estou falando. E uma cidade da Itália que é conhecida como Cidade das 7 Colinas ou Cidade dos 7 Montes é Roma. E vou aqui citar para vocês os 7 montes de Roma. É Quirinale, Viminale, Palatino, Campidoglio, Wisglino, Célio e Aventino. Veja que a cidade de Roma, ela tem os 7 montes. Ela tem uma conexão bíblica, né? E se você analisar bem, o grande dragão de 7 cabeças nada mais é do que a Roma antiga. E essa mulher está assentada sobre esse dragão. Então faz todo sentido que esteja falando de Roma. Outra pista está em Apocalipse 17:10, que está escrito assim: E são também 7 reis, 5 já caíram, e um já é, e outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Bom,
Estamos falando da cidade assentada em 7 montes, que tem 7 reis ou 8 reis. Bom, Roma está assentada em 7 montes, mas não tem rei. Lá tem presidente e já passou bastante presidente, mais do que 7. Então, de quem estamos falando? Bom, se a gente voltar no tempo, a gente vai lá no tempo de 1929, onde foi assinado o Tratado de Latrão. Foi um acordo assinado em 1929 entre a Santa Sé e o Reino da Itália. O tratado foi assinado no Palácio de Latrão, em Roma, no dia 11 de fevereiro de 1929, e reconheceu a independência e soberania da Santa Sé e fundou o Estado da Cidade do Vaticano. Então, a partir daquele momento, o Vaticano existia como Estado, e um Estado precisa de um soberano, e reconheceu a soberania da Santa Sé. E quem representa a Santa Sé é o Papa. Então, a partir daquele momento, o Papa virou Papa e Rei soberano do Vaticano. Então, Roma ganhou um rei, porque o Vaticano pode até representar Roma, ou estamos falando não exatamente de Roma em si nessa profecia, estamos falando então do Vaticano, que também pode ser interpretado dessa maneira, porque o próprio Vaticano está em Roma, está tão próximo dos montes que talvez dê para ver os montes pela janela do Vaticano, está a metros, né? Ou no máximo alguns quilômetros, mas muito próximo. Então podemos sim dizer que o Vaticano também está sentado sobre os 7 montes e tem um rei. Então, será que essa profecia está falando dos papas? Vamos dar uma estudadinha melhor aqui. Então, partindo do pressuposto que o rei de Roma é o rei do Vaticano, ou seja, o Papa, vamos puxar todos os papas que governou o Vaticano desde 1929. Então temos Pio XI e Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e Francisco na atualidade. Ou seja, 8 papas foram o rei do Vaticano, que simboliza Roma. Em Apocalipse 17:11 tem uma coisa surpreendente que diz assim: e a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7 e vai à perdição. Então isso quer dizer que o 8º rei de Roma, ou 8º rei do Vaticano, ele é a besta que já não é, e ela é o 8º do 7º. Então quer dizer que Francisco pode ser esse? Vamos dar uma estudadinha, porque à luz das Escrituras e da Palavra de Deus, se é ele ou não é. Vamos usar a lógica. Então, usando a lógica, fica assim: e a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7 e vai à perdição. Isso quer dizer que o quê? Que o 8º também faz parte do 7. Então, é claramente dito aqui que o nome deles interfere sim. Ou seja, Pio XI e Pio XII, na verdade não era 2 reis. Na verdade era um rei só, o rei Pio. Que essa numeração não conta. Por quê? Porque ele fala ali bem claro ali, ó. E a besta que era, ou seja, ela já foi e já não é. Então ela não é mais. Ela também é o 8º, ou seja, possivelmente seja um futuro rei que vai escolher um nome dos que está aqui, ou seja, do 7, que vai substituir. Ou seja, se a gente usar essa lógica, pode ser o seguinte, que a gente está no 6º rei, porque a gente vai contar da seguinte maneira: do Pio XI ao Pio XII é 1. João representa o 2º rei. Paulo VI é o 3º rei. João Paulo I e João Paulo II, na verdade é o 4º rei, os dois juntos. E Bento XVI é o 5º rei. Francisco, na verdade, é o 6º rei.
Ou seja, ainda tem o rei 7 e o rei 8. O rei 8, sim, o Papa de número 8 é o Papa da perdição. Então, para que haja o Papa de número 7, ele não pode estar na lista aqui. Então, se aparecer um novo Papa e esse Papa não estiver entre Pio, João Paulo ou Bento ou Francisco, sim, esse é o 7º. O próximo após o 7º, esse sim é o Papa de número 8, que encaixa perfeitamente na profecia. Ou seja, provavelmente a besta que vai nascer, o falso profeta, eu não sei se esse Papa seria o falso profeta, não sei se esse Papa seria o anticristo. Creio eu que ele não seja o anticristo, porque está claro que o anticristo é aquele cara que vai negar tudo em Deus. Ele vai ser aquele cara que vai ser o oposto, ou seja, ele vai ser o anticristo. E o Papa, na verdade, ele crê em Deus da forma dele, mas ele crê. Ou seja, só se aparecer um Papa que consiga o papado que não acredita em Deus, que eu acho bem difícil isso acontecer. Então, como existe o anticristo e o profeta, o falso profeta, creio eu que o 8º rei, o 8º Papa, ele é o falso profeta, aquele que vai ajudar o anticristo a governar o mundo. Em Apocalipse 18, diz assim sobre essa cidade: portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimado no fogo, porque forte é o Senhor, Deus que a julga. No versículo 17 e 18 está escrito assim: e todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? Isso deixa bem claro que essa cidade será destruída com fogo, e esse fogo será visto por todos que estão navegando em alto mar. Muito provavelmente seria fruto de terremotos ou até vulcões. Lembrando que a possibilidade de ser uma guerra é iminente, porque os 10 chifres da besta são 10 reis que a odiarão e a comerão a sua carne e tocarão fogo nela. Ou seja, pode ser que esteja falando aqui de uma guerra. Então esse fogo talvez não seja de um vulcão ou de um terremoto, seja de uma bomba ou de uma grande guerra, mas tem que ser uma guerra muito rápida. Então possivelmente poderia ser uma bomba explodindo, porque ela seria destruída, a grande cidade tem que ser destruída em um dia, e só uma grande bomba pode fazer isso. Resumindo essa profecia, ela diz respeito à cidade de Roma, ou Vaticano. Diz também que o 8º rei dessa cidade iria à perdição, e sua cidade seria destruída por fogo, por ter levado o mundo a praticar prostituições e fornicações. E muitos vão ver o fogo da cidade em alto mar e se lamentar pelo fim trágico de Roma ou Vaticano. Diz também que vai ter 10 reis que vão se juntar. Provavelmente esses 10 reis são 10 reis europeus que vão se juntar e dar o seu poderio a essa besta. E Roma irá exercer o poder, mas porém será destruída por fogo. Por quê? Provavelmente esses 10 reis vão conseguir todo o seu intento e depois vão se revoltar contra aquele que está assentado em Roma, ou seja, o Papa. Muito provavelmente eles vão usar o Papa como um instrumento de manobra e depois vão fazer uma guerra contra ele e tirá-lo do poder, consolidando o poder apenas no dragão, que está escrito aqui que Roma e o seu rei seria destruído por fogo. Muito possivelmente esses 10 reis vão se juntar para levantar a mulher, ou seja, levantar Roma como rei da Europa, e depois no futuro eles vão derrubar o rei da Europa, ou seja, vão derrubar o Papa numa guerra, numa explosão, em alguma coisa que vai tocar fogo em Roma. E assim finaliza essa profecia da mulher assentada sobre a besta de 7 cabeças. Espero ter trazido luz das Escrituras para todos e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.